Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu trago dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo aspirantes a empreendedores a obterem maior clareza para que eles possam servir com significado rumo à liberdade e autonomia sem ficar patinando na vida. Então é isso que eu faço e eu quero trazer aqui no Vem Comigo. Eu estou fazendo um teste, como você já sabe, há algumas semanas, fazendo um Vem Comigo ao vivo. Continuo aqui nessa onda e é isso que você está vendo aqui. Se você não está acompanhando esse programa ao vivo, já está vendo depois que foi ao ar, porque eu estou no Instagram ao vivo, você vai ver que posso acabar interagindo com pessoas aqui, começar a responder comentários, e aí você pode ficar meio sem saber, sem entender. Ah, não se liga não, é porque isso aqui já foi uma live, mas se você está ao vivo, continua me acompanhando hoje aqui. Eu quero trazer como tema desse programa de hoje, dessa live que a gente está fazendo aqui, o seguinte, tá? Você aí está pensando em abrir um negócio, uma empresa, tem um ramo em mente, mas ainda não sabe se é uma boa atuar nesse ramo, atuar nesse nicho. Você ainda não tem certeza, tá naquela dúvida. Vamos falar sobre isso aqui na live barra programa de hoje, tá certo? Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu queria conversar com você, né? A gente sabe que nesse momento, quando a gente tem essas dúvidas, na era em que a gente vive, que a gente recorre a Google, essa coisa toda, é normal. Se a gente está, isso aqui, nesse caso não é diferente. A gente está na dúvida se abre um negócio ou não num determinado ramo, a gente realmente ir buscar respostas em certos oráculos. Então, como eu falei, a gente vai no Google, a gente vai muito em fóruns, grupos de redes sociais para entender, buscar ali alguém que nos diga alguma coisa, o que as pessoas acham. Olha, tem ideia de abrir a empresa, um negócio nesse ramo tal. Será que é uma boa? Quem aí tem experiência pode me contar um pouquinho? E aí, nessa hora de buscar aqui as perguntas com esses oráculos, acontece um fenômeno bastante interessante, tá? Eu tenho uma colinha aqui, porque tem todo um checklist que eu vou seguindo aqui, você já sabe, você já está me acompanhando. Fala, Felipe, tá aí online, manda aviãozinho aí pra galera, cara. Chama a gente pra essa live aí, beleza? Tudo bem contigo? Então, nessa hora que a gente vai e procura resposta com esses oráculos dentro de grupo de Facebook, por exemplo, ou das demais redes sociais, tá tudo bem fazer isso, não tem problema nenhum. É até legal, porque os grupos é uma maneira de fazer networking, é uma maneira da gente conversar com gente, trocar ideias, e geralmente de coisas que a gente realmente tem dificuldade. Só que nesse momento, seja qual for o negócio que você tá na dúvida de abrir ou não, você quer, tem até o desejo, mas tá meio com o pé atrás, seja uma fábrica de pães artesanais, seja para vender açaí, seja de roupas íntimas ou uniformes, seja lá o que for o tipo de negócio, acontece uma coisa muito curiosa. A gente faz um post, coloca lá esperando que as pessoas deem um retorno, só que quando vem o retorno, aí é que vem a questão. Muitas e muitas respostas são criticando o nicho que você quer atuar, criticando o ramo que você está escolhendo. Não porque as pessoas querem, estão ali. Boa noite, Cleanto, beleza, cara? Obrigado pela presença aqui na live. Passa aviãozinho para a galera aí que pode se interessar por isso aqui, tá bom? Eu esqueci de fixar aqui o tema. Acho que não vou conseguir mais fazer, mas o tema dessa live de hoje, eu estou falando aqui sobre nichos, né? Sobre você tem uma ideia de um ramo para empreender, quer empreender nesse ramo aí, como é que você faz? Vai nessa ou está na dúvida se vai ou não vai nesse ramo? Mas quando a gente chega lá no post do grupo, a gente posta e as respostas, muitas delas são desanimando você para empreender naquele ramo. As pessoas começam a contar uma série de problemas daquele nicho, elas começam a te dizer que não vale a pena, que não dá, elas falam um monte de problemas lá. E não é raro de acontecer de que a maioria das respostas são negativas quanto àquele ramo que você quer abrir, tá? E por que que quando você faz isso é uma coisa que acaba não dando muito certo? Abrir um post para perguntar se as pessoas, o que as pessoas acham, esperar as respostas. Justamente por isso. Porque muita gente, embora vão ter ali pessoas falando coisas positivas, mas vai ter muita gente criticando e isso pode te desanimar para abrir a empresa ou um negócio naquele ramo, naquele nicho, tá? E aí vem a questão, né? Às vezes a pessoa está te dando, aliás, às vezes não, muitas vezes, a pessoa está te dando a opinião da visão e da experiência dela
em relação àquele contato que ela teve com aquela experiência, tá? É a visão dela, a experiência dela. Tanto pode ter sido dela como uma empreendedora, como um empresário naquele ramo, naquele nicho, quanto como um consumidor. E se a experiência dela não foi boa, adivinha só o que acontece? Ela vai falar mal, é natural. É ou não é? Quando você passa por alguma experiência, se você não teve uma experiência boa, é só você se colocar no lugar. Como é que foi que você agiu quando te questionaram sobre a experiência que você passou? E se foi ruim, que resposta você deu para a pessoa? Aqui não é diferente. Então, quando você recorre ali aos grupos e pede a opinião das pessoas, tem essa questão. Você não tem como saber se a experiência da pessoa foi boa ou ruim no contato que ela teve com aquele nicho, com aquele ramo. E se a experiência foi ruim, ela vai jogar um monte de pedras em cima da situação. E aí, é claro que nessa hora, pode ser que você se questione, tá, mas quando eu vou para o grupo e eu abro um post sobre isso, eu estou perguntando justamente porque eu quero a opinião das pessoas, eu quero que elas me digam o que elas acharam, eu quero que elas me deem um feedback e tal. Não é para isso? Tá errado eu fazer isso e saber a opinião delas? E aí eu te diria que é o seguinte, não está errado, sim, está certo, legal você entender a opinião delas. Mas como eu falei, você não sabe que experiência ela teve. Então assim, quando a gente vê uma resposta dessa ali no post que você fez, você precisa ter muito discernimento para identificar se a pessoa está dando uma opinião contaminada por uma experiência ruim que ela teve, ou se ela está contando com embasamento, com uma justificativa plausível, se ela está trazendo dados que realmente justificam, né, com embasamentos que eu estou falando, comprovando com evidências de que, pô, realmente por A mais B não vale a pena e tal, na visão dela, e que mesmo assim você não deveria parar por aí só por causa da opinião de um ou outro, você tem que pesquisar mais. Mas será que você vai ter essa facilidade para identificar isso? Por isso que eu acho que abrir um post em grupos de redes sociais para buscar um feedback sobre aquilo nem sempre é a melhor opção. Eu te diria que, geralmente, se a pergunta for essa que você vai fazer, eu não indicaria, eu não seguiria esse caminho. Tá, mas então, se não é o caminho, qual seria o melhor caminho para eu saber se vale ou não a pena eu abrir um negócio ou uma empresa nesse nicho, nesse ramo que eu estou pensando, nessa área? Como seria? E aí a resposta para isso, por incrível que pareça, mas eu gosto de dar a minha visão sobre esse ponto, é você primeiro olhar para dentro, para depois você buscar as respostas que vêm fora. Sim, primeiro você olha para dentro de você e depois você busca tirar as dúvidas, sanar o que falta fora, porque você já vai mais preparado. E como que você começa tudo isso? Eu diria para você começar com um porquê. Por que você quer abrir um negócio nesse ramo, nesse nicho, nessa área? Por que você quer fazer isso? O que te move e faz você ter esse desejo por abrir a empresa justamente nessa área aí? Algo acontece, você precisa se questionar. O que está te movendo, te tirando do lugar? Tá? E a partir desse momento você vai começando a entender qual é a causa que esse teu porquê defende para o negócio que você quer abrir. Tá? Por quê? Às vezes, você pode ser um educador, de repente você já foi um diretor de escola um dia, ou é um diretor de escola de um grupo, de um sistema educacional, ou você é um professor que tem o sonho de revolucionar a educação, porque de repente a educação no mundo está arcaica, preservando, né, toda uma estrutura de como era dado aula desde lá da Revolução Industrial. E você vê isso como uma coisa velha, que não funciona para o mundo de hoje. Então, de repente, você levanta, uma bandeira para que mude o sistema de educação, onde a educação seja feita de uma forma mais criativa, mais envolvente, que desperte maior atenção e interesse de quem está recebendo, as crianças, os adolescentes. Então, de repente, você quer criar uma escola, um negócio de educação que esteja mais em congruência com os novos tempos. E aí você defende essa bandeira, essa causa. Então, pode ser, eu dei um exemplo aqui para você. Tá? Então, quando você faz isso, entende o seu porquê, entende qual é a causa que você está defendendo por trás do teu negócio, fica muito mais fácil. Só que ainda estou no passo de começar dentro de você, tá? Buscar as respostas primeiro dentro, tá?
Eu te falei que eu sou especialista em perguntas, então não tem como ser diferente. São justamente as perguntas que vão abrindo caminhos para as respostas que a gente mais precisa para obter clareza, tá bom? A segunda coisa é pesquisar quem esse teu porquê ajuda, quem esse teu porquê, essa tua causa está querendo atender. Quem são as pessoas que vão se beneficiar do que você está oferecendo para o mundo? O que que é? Quem são essas pessoas que vão se beneficiar disso? Se a gente fosse seguir com o exemplo aqui da educação, são crianças e adolescentes? São só crianças? São adolescentes? São adultos? Quem são as pessoas que estão se beneficiando desse negócio que você está abrindo? Então, isso é muito importante também para dar clareza, também para dar um próximo passo. E aí você começa a conhecer o público que você vai atender. Você começa a ter maior, digamos assim, você joga uma luz para entender quem são as pessoas que você está ajudando com aquela tua causa, com aquele teu porquê. O próximo passo dentro desse movimento para você entender se vale a pena é entender o seguinte, tá, eu já sei qual é o meu porquê, eu já entendi a minha causa, eu já sei qual é a causa que eu estou defendendo, já entendi quem são as pessoas que eu atendo com essa causa. Agora, eu quero entender também qual é, tá? Quais são as minhas habilidades, os meus talentos, eles casam com essa causa, com esse porquê? Quais são as habilidades, os talentos, as qualidades que eu tenho que, se eu usar para defender essa causa e trabalhar nesse porquê, são justamente elas que vão fazer todo esse negócio se movimentar. E aí, você pode pensar em coisas que você, ao longo do tempo, trabalhou na sua vida, na sua experiência profissional ou na sua própria experiência na vida pessoal, que te ajudaram a formar talentos, a formar habilidades que você foi adquirindo e que agora poderiam ser plenamente aplicados naquele porquê que você defende, naquela causa que você defende. E aí você cria um negócio ainda mais embasado de significado, de sentido, que tem a ver com a sua verdade, com quem você verdadeiramente é. Então veja que a gente está afunilando para que você tenha um negócio com propósito e com significado. Não empreenda apenas por necessidade, né? Mas a gente está criando todo um envolto aqui, toda uma capa para que você faça algo maior e que vá além, tá? Um outro ponto importante também é entender qual a sua preferência de comportamento. Todos nós temos 4 dimensões no nosso comportamento, tá? A gente tem a maneira como a gente lida com problemas novos e tomamos decisões, como a gente interage com pessoas, como a gente dita o ritmo do ambiente, como a gente lida com procedimentos, regras, protocolos. E cada um desses pilares a gente varia, a gente pontua dentro desses pilares de diferentes formas. Então, se eu sou uma pessoa que para problemas eu lido com problemas de uma forma energética, cheio de energia, rápido, resolvendo rápido, né? E de repente eu lido com pessoas de uma forma, eu gosto de interagir bastante com pessoas, eu tenho um perfil voltado bastante, por exemplo, para liderança, com esses 2 pilares em alta, por exemplo, né? Eu tenho uma liderança até bastante aflorada. Em compensação, se eu tiver, por exemplo, um nível de ditar o ritmo do ambiente de uma forma mais complacente, mais sossegada, mais paciente, e também lido com regras e protocolos de uma forma também muito, assim, digamos, atenta aos detalhes e tenho menos, lido com problemas de uma forma mais suave, interajo com pessoas de uma forma mais discreta, aí eu sou uma pessoa que tem um tipo de trabalho mais reservado, mais para o canto. A minha coisa não é muito para aquela coisa de envolver, de liderar de uma forma energética. Então veja que muda. E aí você está moldando o tipo de negócio que você vai construir, o tipo de empresa que você vai construir. Independente de que área, que ramo você vai escolher, isso aqui está ajudando a formar o que vai ser o teu negócio. E você é o comandante desse barco. Então, você como comandante, você vai passar toda a tua visão, tudo que é importante para você para dentro daquele negócio. E quando você se entende nesse nível das suas preferências de comportamento, você começa a entender
onde vai dar certo para você empreender e onde você já pode descartar, sem nem você precisar ter que perguntar lá nos grupos de Facebook, sem perguntar a terceiros, amigos, colegas, porque você primeiro fez o mais importante, que é entender como você funciona. Então aí é muito importante que você faça esse movimento voltado para dentro, e a gente está na etapa aqui de entender o teu comportamento preferencial. Outra coisa que não pode faltar, em hipótese alguma, é você entender e conhecer quais são os seus valores. E os valores, eu já falei N vezes aqui, eles governam as nossas ações, estejamos nós conscientes disso ou não. E quando a gente não, mesmo que a gente não esteja consciente, a gente não age com base nos nossos valores, também temos transtornos. Também temos, nos sentimos, aí a gente pode ter transtorno para o lado de se sentir incomodado, de se sentir chateado, porque a gente não está vivendo com base naquilo que é importante para a gente. E como empreendedor e empresário, eu acabo passando inevitavelmente os meus valores para o negócio que eu crio. Então, tem gente que é extremamente engajado com a autonomia, com a independência, com a liberdade. Tem gente que engaja bastante pelo conhecimento, por passar conhecimento, por aprender. Tem gente que engaja demais pela governança, pela regulação das coisas. Outros pela liderança, pelo poder, pela parte política. Outros pelos resultados, por alcançar resultados, metas, por alcançar metas financeiras altas e ousadas. Outras pessoas engajam pela beleza, pela estética. E veja que varia, de cada pessoa tem a sua. Então você precisa conhecer quais são os seus valores, quais são as coisas que mais te engajam, mais te motivam, porque são as coisas que são mais importantes para você. E você vai passar isso para dentro do seu negócio inevitavelmente. Então, você faz esse serviço de entender também o que é mais importante para você antes que você... A gente vai chegar no passo de lá fora, pedir opinião fora também, que a gente pode fazer isso se a gente quiser. Mas veja que estou trabalhando ainda a parte interna para que depois eu vá para fora. Então, entender aquilo que é importante para você. Uma outra coisa, que aí sim, tá? A gente agora sim começa a se compartilhar, né? A gente vai um pouco mais para fora, que é conversar com gente que realmente entende desse ramo, desse nicho, tá? Dessa área de negócio, tá? Quem são as pessoas que, de repente, você pode extrair conhecimento, pode aprender com elas, porque elas já estão nesse ramo há mais tempo. Elas já são empresários, empreendedores que já têm uma estrada dentro desse negócio e você pode tirar proveito aprendendo com elas, trocando ideias, recebendo aquilo que elas têm de melhor com a experiência que elas já tiveram. Quem são? Você tem pessoas no seu entorno que têm essa bagagem e poderiam te ajudar nesse caso? Ou mesmo que você não tenha, será que você tem no YouTube, youtubers, empresários, que muitos empresários têm um canal no YouTube, estão passando a sua visão de mundo, o seu conhecimento, e aí eles podem te ajudar com isso, no ramo em que você quer atuar? Será que tem isso? Será que tem amigos de amigos ou colegas seus que estão dentro desse ramo e que você poderia conviver mais, pegar mais experiência com eles, conversar mais com eles, para entender o que eles podem te passar de conhecimento? Ou se não tem ninguém para aquele ramo, e você não conhece ninguém que seja ali perto do empresário, empreendedor, será que você não tem alguém que você possa, mesmo não conhecendo, possa passar a conhecer, ver com conhecidos de conhecidos, e aí vocês possam trocar ideias para você aprender um pouquinho mais sobre a visão de um empresário, a visão de um empreendedor, que dificuldades essa pessoa teve ao longo do caminho, os entraves para aquele tipo de mercado, os problemas, o que inicialmente você já encara de cara como um problema e você vai precisar resolver, ou o que é de bom, o que tem de bom, quais são as coisas boas que tem naquilo ali que só fortalece, que por isso sim é legal para você seguir naquele ramo. Então, é essa troca. Agora eu já entrei no compartilhado, eu já estou fora, já estou, né, vendo com pessoas fora, mas eu já resolvi aqui dentro de mim, eu já entendi como é que eu funciono e qual é o lugar certo para mim, e agora eu vou entender com os outros fora para onde eu vou. Quer dizer, eles vão me ajudar a tomar uma decisão final, né? Mas o mais importante que foi dentro, eu já fiz. E aí você tem também, né, desenhar cenários, tá? Você pode desenhar cenários. Agora que eu vi, Vanessa está aqui, obrigado pela presença, está aqui online, ao vivo aqui também.
nessa live. Mas também isso, você também, depois desse passo, você desenha cenários. Cenários para esse negócio que você quer abrir. Se você tem um ramo, desenha cenários, diferentes cenários. Cenário faturando tanto, cenário sem faturar nada. E se eu não faturasse nada por 6 meses, porque é o tempo de aprendizado do negócio, como é que seria? Entende, aquece, veja quais são as forças que você tem que favorecem aquele cenário, cada um desses cenários. Veja quais são as fraquezas de cada um desses cenários. Veja quais são as oportunidades que cada um desses cenários podem aproveitar com as forças que você tem. E quais são as ameaças que perturbam as fraquezas de cada um dos cenários, tá? Então, quando você faz essa matriz, que isso aqui é uma espécie de uma SWOT, é uma SWOT, na verdade, a gente está vendo ali qual é a situação. Você começa a ter uma visão um pouco mais ampla de todo o negócio. Esse também é um momento onde você vai fazer muita pesquisa, né? Onde você pode pesquisar artigos, pode pesquisar matérias, pode pesquisar o mercado em tudo que sai de reportagem sobre aquele ramo de negócio, né? Então, até para te ajudar a tomar decisão, você vai precisar pesquisar muito. E a pesquisa não é só de conversar com pessoas que já estão dentro dessas áreas e desses ramos e que já têm essa visão de mundo, a mentalidade empreendedora e de empresário. Mas é também de você fazer pesquisa, leitura, assistir vídeos, entender as coisas que estão acontecendo para aquele ramo. E aí, né? E por último, e não menos importante, você vai para aquele passo que eu acho assim relevante demais, que é quando você cria um modelo de negócio. Você já decidiu, vai para aquele ramo, vai para aquele negócio, vai abrir a empresa ali. Só que agora, né, e essa é uma etapa que estatisticamente isso é mostrado, muitos empresários e empreendedores iniciantes acabam pecando porque deixam de fazer, que é realmente construir um modelo de negócio. Antes de começar o negócio, construir isso, tá? E aí, antes que você possa criar, de repente, uma certa resistência em relação a isso, poxa, caramba, mas, pô, vou ter que fazer um plano de negócio, aquilo é chato, ter que responder não sei quantas páginas com N perguntas. Existe uma maneira muito mais simples de você fazer um modelo de negócio, caso você ainda não conheça essa ferramenta. Existe uma ferramenta chamada Canvas. E essa é uma ferramenta que ela é apenas um quadro. Ela é um quadro que ela está subdividida em vários quadros que fazem perguntas muito simples, como você descobrir quem são as suas parcerias e fornecedores, quais são as suas atividades-chave, quais são os recursos que você vai precisar para aquele ramo, aquele negócio, qual é a tua proposta de valor, o que você vem agregar para as pessoas com esse negócio que você está criando, os seus canais de relacionamento, a forma de relacionamento com os clientes. Você preenche ali também com quem é o público que você atende, quem são esses clientes, a tua estrutura de custos, que é tudo que você vai ter de custos com aquele negócio, e você responde também as receitas, o que vai entrar de receita, como vai ser isso, então você também responde isso nesse quadro. Essa aí é a etapa final, se a gente fosse seguir aqui esse passo a passo que eu estou te falando, para você criar. Mas veja que eu fui fazendo movimento a movimento. Você primeiro dentro, depois entendendo mais fora, até que você chega a um modelo de negócio com um Canvas, que você preenche lá. Veja bem, Canvas, não estou falando de canva.com, que é o site lá que a gente sabe onde você pode criar designers para várias coisas, para redes sociais, para apresentações. Eu não estou falando disso, estou falando do Canvas, que é uma ferramenta onde você pode usar para construir o seu modelo de negócio de uma maneira muito mais simples. Você vai levar, de repente, dependendo do nível que você está avançado de pesquisa para o teu mercado, para o teu negócio, você vai levar poucos minutos, talvez 1 hora respondendo, mas é simples, você não vai levar que responder um monte de página, e aquilo vai te dar uma clareza, uma visão muito grande para os próximos passos do teu negócio, tá? Então, assim, é muito importante. Por isso, mas primeiro eu falei de coisas de você responder dentro, entender dentro de você como você funciona, e eu falei de valores, e é muito interessante, porque, por exemplo, eu tive um caso quando eu tentei pela primeira vez empreender na minha vida, eu pedi demissão de uma multinacional que eu trabalhava, uma das maiores multinacionais do Brasil, para começar a empreender. E naquele momento eu acreditava
que aquilo que eu estava começando a empreender era a parada, que o meu caminho era empreender e tinha que ser naquilo. E ao longo do tempo eu fui vendo que o meu engajamento não era tão alto para aquilo que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma consultoria unindo gestão e marketing digital começando a explodir na época, e eu fui vendo e tal com o tempo, mas também faltou praticar mais no mercado, aquela coisa toda, mas me faltava engajamento. Então tá vendo como dentro é muito importante que a gente faça esse movimento, porque senão a gente desiste rápido. Ou se a gente não desistir rápido, em algum momento a gente não vai ter isso de forma sustentável e a gente não vai seguir, vai fazer mal feito, a nossa entrega vai ser ruim, e aí é que começam a bater aquelas empresas que atendem mal, que não vão bem, que não tem uma avaliação boa, você não consegue aumentar o teu faturamento. Por quê? A coisa não está ali no que está visível fora, ela é interna, está na parte invisível, que é dentro de você. Você não está com engajamento alto para fazer aquilo, e aí a tua entrega é baixa, você fica aquém. Quando se você voltasse a tua atenção usando o que você tem de melhor, todo o resultado poderia ser completamente diferente para melhor, obviamente. Sim ou sim? É ou não é? Eu, como eu estava falando para você, eu trabalhei durante 7 anos, mais ou menos, quase 7 anos, numa das maiores multinacionais aqui do Brasil, tá? E durante um bom tempo eu gostava do que eu fazia lá, tá? Eu gostava realmente. Mas depois de um tempo foi deixando de fazer sentido para mim. Fui vendo que, para mim, Flávio, eu não ia ter muita oportunidade de crescimento. Eu fui sentindo isso, tá? Eu ainda levei 2 anos para eu tomar a decisão final de pedir demissão. Tá? Ainda levei 2 anos. E mesmo depois que eu pedi a demissão, eu ainda levei uns bons, longos anos sem saber, tá? Ser exatamente, sem saber exatamente para onde eu ia. Se era aquele meio realmente de empreendedorismo, como eu falei para você, e no final eu descobri que não era, tá? Então, eu pensei que o meu negócio era empreender, mas faltava ter isso mais embasado, mais firme, mais forte. E, conclusão, não deu certo esse tipo de negócio. E entre vai e volta de mundo corporativo e tentando empreender de novo, que é como eu tô até hoje, desde que eu saí da última vez para o mundo corporativo, né? Porque eu fiz novas tentativas para empreender, a coisa só emplacou mais no sentido de eu estar mais engajado, estar mais firme na coisa, fazer mais sentido e seguir naquele ramo que eu queria, independente do que as pessoas achavam, ou se a coisa ia dar certo ou não, mas isso só aconteceu depois que eu me voltei muito para o autoconhecimento. Eu levei 3 anos fazendo um trabalho de autoconhecimento interno forte comigo mesmo, até que eu tomasse uma decisão de ir para o ramo que eu estou até hoje, dentro de desenvolvimento pessoal, trabalhando com inteligência emocional para aspirantes a empreendedores. Mas foi uma estrada que eu fui galgando, fazendo todo um trabalho para me conhecer primeiro dentro, porque eu tenho certeza que eu não me conheci o suficiente e só hoje eu consigo ter essa visão. Eu precisei passar por essa experiência para só hoje ter essa visão. E aí, quando a gente investe tempo de verdade no nosso autoconhecimento, em fazer esse conhecimento dentro, tá? Isso faz total diferença sobre os resultados que a gente alcança no negócio que a gente abre, na empresa que a gente leva adiante. Então, para o engajamento ser alto, você precisa investir em se conhecer mais e entender mais. Então, assim, veja que não é simplesmente dizer quero abrir nesse ramo porque eu estou engajado, não, perdão, porque isso é uma oportunidade, vai me dar dinheiro e vai ser muito bom, eu estou vendo um monte de gente, a perspectiva do mercado é crescer, crescer, crescer. Se você não engaja por aquilo, uma hora ou outra a máscara cai, o barco vira e você tem dificuldade de levantar para aquele ramo porque falta engajamento. E se você não tiver clareza para isso, você vai ficar tentando bater numa tecla que não anda. Então é melhor que você vá por um caminho com algo que faça mais sentido para você, porque você diminui as chances de desistir ao longo do caminho e eleva as chances de ter sucesso na visão do que sucesso é para você nesse ramo, para os teus objetivos profissionais e pessoais e do valor que você agrega para as pessoas e para o mundo. Todos nós viemos aqui para cumprir uma missão nesse mundo. Todos nós viemos, eu acredito nisso, que todos nós temos um papel para executar aqui. O que falta a muita gente é clareza sobre esse papel que veio desempenhar aqui. E essa falta de clareza é justamente porque as pessoas não se fazem as perguntas certas.
E elas não fazem, muitas vezes, nem mesmo pergunta alguma a elas mesmas. E isso leva muita gente em conflito, muita gente infeliz, trabalhando com o que não gosta, voltando dentro do ônibus, chorando, ou dentro da condução, ou dirigindo o carro de volta para casa, ou indo para o trabalho, chorando porque não queria estar trabalhando com aquilo, porque não faz o menor sentido para ela. Você já passou por essa situação? Ou a pessoa está ali naquele dia a dia, não consegue se responder por que ela tem uma sensação de estar infeliz, mas ela só sabe que ela não está feliz, mas ela não consegue descobrir por que a autoestima baixa, mas ela nem sabe que está com a autoestima baixa. Então, se você passa por isso e não quer mais passar, eu gostaria de te fazer um convite. Se você já me acompanha, você sabe que eu tenho o meu programa de inteligência emocional voltado para aspirantes a empreendedores, que é o do íntimo ao compartilhado, onde ali eu te dou aqui, gratuitamente, aqui e agora, uma sessão gratuita, que eu chamo de Tomando as Rédeas, para você vir conversar comigo e a gente entender como eu posso te ajudar na tua jornada para você que quer empreender. Tenha vontade de abrir um negócio, mas precisa de um pontapé inicial. Me chama no direct, que a gente conversa e faz essa sessão. Óbvio, claro, a gente alinha as nossas agendas e a gente faz essa sessão gratuita tomando as rédeas com você. Não perca essa oportunidade. Tá certo? Era isso que eu queria falar com você. Eu espero que verdadeiramente tenha te ajudado, tá? E lembre-se, não vale empreender se não for para ser com significado, porque no longo prazo ou no médio prazo, isso vai ter um preço a pagar, que vai ser a tua realização, a tua satisfação e o teu nível de felicidade. Tá certo? Muito obrigado pela presença, Vanessa, Felipe, Clianto, a galera que passou por essa live, né? Valeu. Obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo, tá? E valeu pela presença. Na semana que vem a gente volta com mais um Vem Comigo ao vivo aqui no Instagram. E para você que não está vendo ao vivo, não está ouvindo ao vivo, a gente volta na próxima semana com mais um Vem Comigo podcast no seu agregador de podcast favorito ou no canal Vem Comigo no YouTube. É só você digitar lá Vem Comigo Podcast, Vem Comigo, esse comigo CMG, e acha lá para assistir todos os vídeos do Vem Comigo Podcast, se você está gostando desse conteúdo, tá bom? Então compartilha essa live aqui com quem você acha que pode fazer a diferença. Compartilha e a gente volta na próxima semana, tá bom? Valeu!